Eu queria compartilhar com os irmãos, nesta noite, 2 textos do livro do Apocalipse, no capítulo 1. Primeiramente, eu vou ler os textos, capítulo 1, versos de 1 a 3, e depois estarei lendo Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 ao versículo 13. Queridos, antes que eu leia o texto da palavra do Senhor, me permita dizer algo, me permita compartilhar algo com os irmãos a respeito da vida cristã. Nem sempre a vida cristã, principalmente no nosso país, foi da forma que é nos dias de hoje. No Brasil, nós sempre tivemos uma liberdade de expressão religiosa, na verdade. Eu sempre digo para a nossa igreja que o dia que nós desejarmos, eu posso pegar essas caixas de som, aparelhos que aqui estão, levar ali para a praça pública e publicamente ler um texto, louvar a Deus e pregar a palavra de Deus livremente. Em muitos países hoje são assim, mas há tempos passados não era assim. Os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram colocados em celas, em cadeias, açoitados, expulsos de onde estavam, de cidades, das casas. Eram homens que jamais negaram a sua fé. Eram homens e mulheres que jamais negaram a sua fé. No ano passado, morreu um grande servo de Deus, um grande homem de Deus chamado Harold Heimer. Este homem, junto com outro colega, Ari, ainda jovem, ele teve um chamado missionário. E o chamado missionário de Haroldo e de Ari é para vir ao Brasil, pregar o evangelho para os indígenas. E eles foram quase mortos quando aqui vieram. E esses homens voltaram para os Estados Unidos e se prepararam melhor. E eles então teve uma unção de Deus, uma experiência com Deus, e eles disseram: por que nós não preparamos jovens para trabalhar com os índios, trabalhar com aquele povo que eles conhecem? E daí surgiu o acampamento bíblico Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo. Depois a estância e depois um seminário bíblico, de onde tem saído muitos jovens que estão pregando a palavra de Deus em todo o Brasil. Assim, Haroldo, ele conseguiu entrar no meio dos índios, pregar para os índios, e hoje na tribo Yanomami, se não me engano, existe uma igreja batista no meio daqueles índios, porque um dia um homem, mandado por Deus, enfrentou os perigos, as dificuldades, para poder pregar a palavra de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso que eu disse até agora, queridos? A obediência a Deus tem um preço. A obediência a Deus tem um preço. Talvez você não entenda isso, talvez eu não entenda isso, porque eu nunca fui impedido de pregar a palavra de Deus. Eu nunca fui impedido de abrir a minha Bíblia numa praça pública e pregar a palavra de Deus. Já fui zombado, sim. Enquanto pregava num culto ao ar livre,
coisas que hoje não se faz mais, mas eu preguei muito em culto ao ar livre, e as pessoas debochavam, gritavam, mas a gente não se importa. Mas isso não é perseguição. Mesmo assim, nós tínhamos e temos a liberdade. Então nós não entendemos, irmãos, coloque isso no seu coração, e é verdade, nós não sabemos qual é o preço, a maioria de nós não sabe qual é o preço por seguir a Jesus. Qual o preço que nós temos que pagar por seguir a Jesus? Há países até hoje que o Evangelho tem que ser pregado às escondidas. Missionários têm que entrar em países muçulmanos, não como pastores, mas como um profissional, ou seja, da saúde, ou seja, do esporte, ou seja, de alguma outra área, para poder pregar a palavra de Deus. E o texto que eu vou ler hoje, em Apocalipse, no capítulo 1, nos fala a respeito de um homem que experimentou cadeia, um homem que experimentou as cadeias por servir ao Senhor, por negar o culto ao imperador romano, João. E este homem foi parar na prisão, foi parar na ilha de Patmos, onde tinha uma prisão. E ali ele foi deportado porque pregava a palavra de Deus. Você já sofreu alguma afronta por pregar a palavra de Deus? Você já sofreu alguma afronta por abrir a sua Bíblia e falar de Deus a uma pessoa? Eu acredito que não. Vamos ler? Apocalipse 1, versos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, que chama de seu servo. Então observem, irmãos, que há aqui um crescimento nessa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus, o Pai, lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente haveriam de acontecer, e enviou essas mensagens, essa revelação a um anjo para que ele pudesse transmitir a João. Há um crescimento nessa revelação de Deus até chegar a nós. E o verso 2, continuando, diz: o qual testificou da palavra de Deus. O qual quem? João testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado o que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Agora vamos ler os versos 10 ao versículo 13. E agora João fazendo o seu próprio relato. Nós encontramos na primeira parte de que maneira essas revelações chegou até João. E agora no versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, ou seja, no dia da visitação do Senhor, eu fui arrebatado, e eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como a voz de uma trombeta. Sempre que a Bíblia ela fala com voz de trombeta, ela está se referindo à voz que ecoa por todo o mundo, a voz do Senhor Jesus Cristo, entende? Então, ele ouviu essa voz, com uma voz de uma grande trombeta, que dizia: eu sou o Alfa,
eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último. E o que vês, escreve-os num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Que igrejas são essas? Ele relaciona a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira e a igreja de Sardes, e a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essas eram as 7 igrejas da Ásia. E João disse: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de couro. Queridos irmãos, não há nenhuma dúvida que João foi um homem escolhido para poder trazer aquilo que Deus tinha planejado para os crentes daquela época, bem como para nós nos dias de hoje. O livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia, e o fato é que o Apocalipse revela que o seu autor usa uma linguagem predominantemente simbólica. Para nós pode parecer enigmas, para tantos parece enigmas, mas era uma linguagem corrente e conhecida por aqueles que liam essa linguagem apocalíptica. Então, queridos, eu quero que nós entendamos que há muito mais no livro do Apocalipse do que apenas um tipo de manual para o futuro, um tipo de enigmas difíceis de serem decifrados. O que acontece, queridos, é que existe aqui, eu queria que nós entendêssemos que apesar da linguagem apocalíptica nos remeter ao futuro, ela tinha verdades para o presente, para uma igreja sofredora, para crentes que sofriam atrocidades, para crentes que eram perseguidos. E se eu fizer uma comparação entre os livros proféticos e os livros apocalípticos, nós veremos que existem algumas diferenças quanto à mensagem e quanto ao método empregado. Ou seja, ao mesmo tempo que há uma semelhança entre as profecias e os livros apocalípticos, também existiam algumas diferenças. Os livros proféticos pensavam em termos do mundo atual. Sua mensagem era sempre em favor de justiça. A sua mensagem era sempre em favor de um chamamento do povo à presença de Deus, povo que havia se desviado. Na palavra profética sempre havia também uma mensagem em favor da área econômica, social e política do povo a qual estava sendo dirigida aquela profecia. E a sua mensagem sempre era um chamado aos homens para que obedecessem a Deus e o servirem neste mundo. Segundo os profetas, na linguagem profética, este mundo, ele deveria ser reformado, ele deveria ser recriado. Segundo os profetas, era neste mundo que se cumpriria a vontade de Deus e onde ele estabeleceria o seu reino. Porém, na linguagem apocalíptica, irmãos, este mundo estava além das possibilidades de um remendo, porque ele estava
totalmente entregue à maldade, estava completamente corrompido, e o mal dominava e domina o mundo. Na linguagem apocalíptica, eles creem na dissolução deste mundo, não na sua reforma. Na linguagem apocalíptica sempre aponta para a criação de um novo mundo e um mundo melhor. Sabe por quê? Porque eles acreditavam que não havia cura para o tempo presente. Não havia cura para um mundo enfermo, jaz no maligno e pronto para morrer e se desfazer. O título do livro já diz muito sobre o seu principal objetivo. Apocalipse, que vem do grego e significa revelação ou desvendamento. O objetivo, portanto, do livro do Apocalipse é revelar coisas ao homem, ao invés de esconder as coisas dos homens. Quanto aos usos dos elementos simbólicos, como eu disse, ele, em sua narrativa, acontece em outros livros bíblicos. No Velho Testamento nós encontramos Ezequiel, que tem a mesma linguagem apocalíptica, Daniel, e nós temos também Zacarias. Embora a maioria das pessoas, ao abrir o livro do Apocalipse, querendo enxergar acontecimentos futuros, o contexto histórico do livro, ele nos remete a compreendê-lo com coerência e sensatez, que as mensagens que João recebeu, que a revelação que João recebeu, enviada da parte de Deus por Jesus Cristo ao anjo, é para que fosse revelada àqueles cristãos daquela época. E muitas coisas já aconteceram, mas outras ainda estão por vir. E interpretar estritamente futurista ao livro de Apocalipse é cometer um erro básico de hermenêutica e ao mesmo tempo desconsiderar a própria história do cristianismo. Queridos, Deus, Ele sempre se revelou ao homem, Ele sempre procurou se revelar ao homem, trazendo ao homem sempre uma mensagem de esperança, trazendo ao homem uma mensagem de reconciliação. Portanto, é uma linguagem que não veio a esconder aquilo que Deus queria mostrar ao homem, mas, como eu disse, revelar o propósito de Deus àqueles crentes que viviam num sofrimento. Os destinatários do livro do Apocalipse, como nós lemos, foram as 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, hoje é a atual região ocidental da Turquia. As 7 igrejas que nós citamos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E foi endereçada a cada uma dessas igrejas uma carta. Nós não vamos ler o que foi dito, mas está em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, depois vocês poderão ler com mais calma. Irmãos, por que foi revelado a João as coisas que estavam por acontecer? Porque naquela época havia uma perseguição ferrenha sobre os cristãos. Na própria carta escrita à igreja de Esmirna, no capítulo 2, aquela igreja, ela é alertada quanto às perseguições
que ainda haveriam de acontecer. Há outras igrejas eram escritas de que elas tinham dentro delas o espírito daquela mulher que procurava destruir a igreja, destruir os santos, Jezabel. Então, queridos, esse livro foi escrito num contexto de perseguição, aonde um anjo do Senhor, ele revela a João e manda que ele escrevesse para que ele pudesse então divulgar aquela mensagem às igrejas e aos cristãos da Ásia Menor. Queridos, naquela época não existia apenas as perseguições, mas dentro das igrejas entravam pessoas, entravam falsos mestres que ensinavam heresias, e essas heresias tinham como objetivo minar o entendimento de alguns dentro da igreja. E esses ensinamentos se alastravam entre os crentes do primeiro século. E dentre as principais heresias que eram pregadas neste tempo era o gnosticismo. O que é o gnosticismo? É um sistema filosófico religioso que ensina que o conhecimento é melhor do que a fé, e o conhecimento é a chave da salvação. Para vocês terem uma ideia, o gnosticismo, ele aboliu a igreja desde a Síria até a Gália, como se fosse uma epidemia. O gnosticismo trouxe dentro da igreja muita confusão, dos séculos I até o século VI. E ele misturava, era uma combinação de doutrinas cristãs com filosofias pagãs, cuja o intuito nada mais era do que suavizar a distinção entre elas. E o que aconteceu? Isto atraiu muitos da igreja que estavam insatisfeitos com a simplicidade do Evangelho. Eles estavam insatisfeitos porque o Evangelho é algo muito simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não foi isso que o carcereiro de Filipos ouviu de Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho é simples, irmãos. Nós não temos que ficar inventando um novo Evangelho. E aqueles crentes, eles estavam sendo enrolados, envolvidos com doutrinas falsas, com falsos mestres que entravam dentro das igrejas para causar confusão. Nada diferente do dia de hoje, não é verdade? Quantas confusões acontecem dentro das igrejas, pessoas ensinando coisas que a Bíblia não diz, usando a Bíblia apenas como pretexto para satisfazer um desejo pessoal. E quantas vezes, irmãos, nós caímos nesse conto e nós entramos por essa, e quantos crentes têm se desviado, como naquela época os gnósticos conseguiram levar a igreja quase que à falência, mas eles se esqueceram que a igreja pertence a Jesus Cristo e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja, amém? Nesse tempo que nós estamos vivendo, intentaram também contra a igreja do Senhor. Tentaram fechar as portas da igreja, mas a igreja cresceu mais. A igreja, ela cresceu muito mais nesse tempo, porque a igreja entendeu o seu papel, o seu propósito, de não ficar apenas dentro de quatro paredes, mas o propósito de expandir o Evangelho. Hoje estamos nós aqui, David com o culto dele, na palavra dele, na terça e no sábado.
Todos os dias pela manhã, nós temos a oração da madrugada. O culto de quinta-feira é transmitido online. Agora, domingo, pela manhã e à noite, quantas pessoas estão nos acompanhando agora, além de vocês que estão aqui presentes? Nós não temos ideia de onde essa palavra vai chegar. Os gnósticos, eles pensaram que iriam fechar a igreja. Esses falsos mestres, esses falsos ensinos, tentavam aproximar o paganismo ao cristianismo. Irmãos, não tem como associar o paganismo ao cristianismo, embora também nos dias de hoje muitos tentam fazer isto, mundanizar a igreja de Jesus Cristo. Muitos tentam trazer o mundo para dentro da igreja, mas nós, como crentes genuínos, responsáveis pela palavra de Deus genuína, nós precisamos refutar toda a doutrina falsa, todo o paganismo pregado dentro das igrejas. E combinado a tudo isto, irmãos, além dessas falsas doutrinas, além dos falsos mestres, existia perseguição física, existia perseguição moral por parte do Império Romano. E após a queda de Jerusalém, foi imposto o culto ao imperador. Todos deviam prestar culto ao imperador como sendo um Deus. Com isso, os oficiais romanos, eles tinham a autoridade do imperador para forçar todos os habitantes do império a adorar o próprio imperador romano. Isso me faz lembrar, irmãos, daqueles amigos de Daniel. Aqueles amigos de Daniel que foram forçados a dobrarem os seus joelhos diante da estátua que foi produzido para o governante da sua época. Mas eles resistiram, eles não dobraram os seus joelhos. E quando foram levados à presença do rei, eles disseram para o rei: olha, eu não preciso responder o seu questionamento, porque quem pode nos livrar da sua mão é o meu Deus. Irmãos, aquele que entende o propósito de Deus para a sua vida, a igreja que entende o propósito de Deus para a sua vida, ele não teme, não se dobra, não se curva diante dos deuses deste mundo. Tentaram fazer com que Daniel e os seus colegas se dobrassem diante dos deuses pagãos, mas eles se recusaram. Eu vejo com tristeza muitos cristãos se dobrando diante de deuses deste mundo. Sabe, irmãos, foi dentro desse contexto que João foi levado para a ilha de Pátimo. Nesse período, muitos cristãos foram martirizados. Nesse período, muitos cristãos sofreram atrocidades. E em meio ao aparente caos, diante desse cenário caótico, que Deus entrega a este homem João uma série de revelações importantes para os cristãos daquela época, mas também para os cristãos de todas as épocas, inclusive no tempo em que nós vivemos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, fica bem claro que a mensagem do livro do Apocalipse abrange não apenas os acontecimentos do primeiro século, mas também
aqueles acontecimentos que ainda iriam acontecer. Vejamos o que diz. Olha o que o anjo disse a João: escreve tudo que você está vendo. Você está sendo arrebatado, não é isso? Então tudo que você está vendo, escreve, porque elas irão acontecer. Registra, porque elas são verdadeiras e elas acontecerão. Basicamente, irmãos, a mensagem do livro do Apocalipse, ele nos mostra como Cristo está ciente das condições que os cristãos enfrentam neste mundo, ou as perseguições que os crentes enfrentam neste mundo. Por isso eu disse no começo, talvez você não consiga entender porque você não sabe o que é sofrer por causa de Jesus Cristo. Eu não sei o que é sofrer por causa de Jesus Cristo, mas o livro de Apocalipse, Deus revela a João como Deus, ele trata os cristãos, como Cristo está ciente de tudo aquilo, de todas as condições contrárias enfrentadas neste mundo pelos cristãos. E então ele exorta os crentes a continuarem firmes. Ele exorta os cristãos a resistirem todas as tentações, todas as dificuldades, porque a vitória já estava garantida pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, em breve, Satanás será derrotado definitivamente. É a mensagem do Apocalipse. E a igreja reinará eternamente com Deus. Dessa forma, queridos, o conteúdo do livro do Apocalipse não ficou restrito apenas às 7 igrejas da Ásia. Ele mostra o reinado de Deus sobre toda a história, culminando em um final triunfante em Cristo. E sem dúvida, o livro do Apocalipse aborda o passado, o presente e o futuro. E nesta época do imperador romano Domiciano, que João foi aprisionado na ilha de Patmos. E vocês sabem por que João foi condenado? Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, nos fala sobre isto. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por esse motivo, ele foi aprisionado, ele foi banido para a ilha de Patmos. E ele não seria mais o incômodo para o imperador romano. Vamos mandar este homem para a prisão, porque mandando este homem para a prisão, nós vamos calar a sua boca. Mandando este homem para a prisão, ele não vai falar mais dessa doutrina. Mandando este homem para a prisão, ele não vai mais nos incomodar com essa doutrina deste homem que ele diz que é o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo. Dessa forma, João passa a ser considerado um inimigo do Império Romano. E por isso ele foi deportado para a ilha de Patmos, uma prisão romana para os inimigos do Império Romano. E a influência das palavras de João não seriam mais ouvidas e ele morreria naquela prisão, afinal, pelas privações, sofrimentos, numa pequena ilha de origem vulcânica, praticamente sem condições de sobrevivência. Mas conta a história que João,
ele morreu em Éfeso, ele não morreu lá na ilha de Patmos. A história diz que aquele homem não morreu na ilha de Patmos, mas que morreu em Éfeso. Certamente entregando a mensagem que ele havia recebido. Irmãos, João e todos que ali se encontravam, naquela ilha, prisioneiros, encarcerados, eles eram submetidos a trabalhos forçados em minas de pedra, que era controlado por soldados romanos, e esses prisioneiros, eles viviam em cavernas que eram abundantes numa ilha de solo vulcânica. Isso me lembra um grande estadista, Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele era um ativista na África do Sul, um homem que lutava contra a segregação racial, num país onde os negros eles eram discriminados, os negros eles não tinham oportunidade nenhuma, e Mandela, ele foi um homem que brigou, lutou pelo seu povo, e porque era um incômodo para o governo branco americano, se eu não me engano, ele foi deportado para uma ilha. Eu esqueci o nome da ilha agora, mas eu tive juntamente com Keila a oportunidade de visitar esta ilha onde Nelson Mandela ficou preso, em especial a prisão onde ele estava. E ali naquela prisão, naquela ilha, ele e todas as pessoas que lutavam a mesma causa de Mandela, eram forçados a trabalhar, quebrando pedras também, naquela ilha. Aquele homem, ele não morreu naquela ilha, os irmãos conhecem muito bem a história da África do Sul. Ele volta, ele é livre, ele é solto e se torna o presidente da África do Sul, o primeiro presidente negro da África do Sul. E aquele homem, ele conseguiu com que os brancos convivessem em igualdade de condições com os negros. Sabe, queridos irmãos, estar preso por como no caso de Mandela ou como no caso de João, não é sinônimo de calar a boca, não é sinônimo de estar com a boca travada ou fechada. A história bíblica nos conta que, apesar de Patmos ser uma ilha isolada, transformada em prisão, sem chances de fuga, mas foi neste lugar que Deus decidiu se revelar ao homem, uma mensagem de ânimo, uma mensagem de transformação para as pessoas que iriam ouvir aquela mensagem. João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra. Ele era persona não grata pelo Império Romano, mas mesmo na prisão, mesmo sofrendo por amor a Cristo, mesmo isolado pelo Império Romano, jamais foi esquecido por Deus. O verso 12 nos diz isso: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Irmãos, o mundo pode tentar te aprisionar, o mundo pode tentar calar a sua boca, o mundo pode tentar me calar, mas a palavra de Deus jamais ficará aprisionada.
Aquele Império Romano tentou isolar aquele homem para que não pregasse mais a palavra de Deus. E ele recebe a revelação, uma mensagem apocalíptica. É como se ele estivesse dizendo a João, repetindo as palavras do evangelista Mateus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo na prisão, João não é esquecido, ele é visitado pelo Senhor. Mesmo na prisão, ele recebe a revelação. Deus se revela a João. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, no dia da visitação do Senhor, e eu ouvi uma grande voz, como a voz de uma trombeta. Essa mensagem, João, é para você divulgar. Escreve para que fique registrado, para que toda a igreja possa ler e saber que eu sou Deus, que toda a igreja possa saber que eu domino sobre a terra e sobre o céu, independente das circunstâncias. Você está preso, mas a minha palavra não. Você não está sozinho, eu estou com você, eu me revelo a você. Mesmo na prisão, Deus diz para João: escreve e divulga. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. O que você vê, o que está sendo revelado para você, escreve-o num livro, envia para as 7 igrejas, para fortalecer as igrejas que estão sofrendo, para fortalecer as igrejas que estão passando por dificuldades, por momentos difíceis. Escreve num livro e envia esta carta, esses acontecimentos que acontecerão às igrejas, para que eles possam ser fortalecidos na fé em mim. Irmãos, quando eu vejo a história deste homem, quando eu percebo a situação pela qual e na qual ele é visitado, ele recebe essas revelações e ele transmite essas revelações, eu penso comigo mesmo: como eu sou pequeno, como eu sou pequeno, como eu sou fraco. Eu não sofro perseguição, eu tenho uma palavra revelada à minha disposição, e muitas vezes eu me calo. Igreja do Senhor, não apenas a primeira de Carapebus Batista, mas todos os irmãos que estão me ouvindo e vão ouvir. É tempo de proclamarmos as verdades do Senhor para todo mundo. Haverá um tempo em que nós queremos ou gostaríamos de fazer isso e não vamos poder. Anote isso, irmãos. Talvez não no meu tempo, talvez não no seu tempo, mas com certeza vai chegar tempos difíceis em que realmente seremos colocados à prova e serão então vistos quem realmente é um crente em Jesus Cristo ou quem não é um crente em Jesus Cristo, convertido ou convencido. Então, se eu sou um cristão, se você quer ser um cristão, pense nisto. Sempre tem um preço a ser pago. Servir a Cristo significa renúncia. Nem sempre queremos abrir mão. Seguir a Cristo significa entrega. Nem sempre queremos entregar. Há um hino do cantor cristão que nós cantamos, principalmente no horário da entrega das ofertas. Tudo entregarei, sim, Senhor,
por ti tudo deixarei. Queridos, que nesta noite nós possamos entender que Deus tem um propósito bem definido para a vida de cada um de nós. Eu gostaria também que você entendesse que não somente vocês, eu também, se nós tivermos que pagar um preço por seguir a Jesus Cristo, que nós estejamos prontos para pagar o preço que for necessário por seguir a Jesus Cristo. Porque seguir a Jesus Cristo vale a pena. Abrir mão de tudo por Jesus Cristo vale a pena. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus, tudo entregarei. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Sua palavra foi lida, Sua palavra foi refletida nessa noite, e que nós possamos entender, ó Deus, que o império das trevas ainda reina. O império romano, na época de João, afligia os cristãos, assolava a igreja, e a igreja precisava de uma palavra de ânimo, de restauração, de vida, e o Senhor usou um homem para que pudesse se revelar a ele, para que ele pudesse escrever as suas revelações e enviar às igrejas para dizer para elas: vocês não estão sozinhos, continuem, se preciso morrer for, continuem, porque a vitória é garantida, o diabo será derrotado e a vitória será nossa. Oh, querido Deus, que esta palavra possa falar bem forte na minha vida, na vida da tua igreja, e que nós possamos ser esta voz apocalíptica para o dia de hoje, essa voz profética no dia de hoje, que nós possamos denunciar sim o pecado, o mal que habita em nós, mas que nós possamos trazer uma palavra de conforto, de consolo, e dizer: há uma esperança para nós, há um futuro melhor para nós, preparado por Deus, através de Jesus Cristo, e revelada pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo que está preparado para nós. Oh Deus, abençoe a tua igreja, abençoe os teus servos, e que nós possamos, oh Deus, estar ungidos pelo teu Espírito, preparados para o dia da batalha e da guerra, para que nós possamos não nos calar, mas falar ousadamente daquilo que temos visto e daquilo que temos ouvido. Oh Deus, faz uma obra na vida da tua igreja, ateia o fogo do teu Espírito Santo em cada vida e em cada coração, para que nós possamos ser testemunhas vivas da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Assim oramos no doce nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, hoje e sempre. Amém.